Amado ouvinte, chegamos a mais uma segunda-feira, pela misericórdia do Senhor. E o nosso ponto para lermos com oração hoje está baseado em Romanos 10, versículo 17, e no que nos diz que a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. O título da nossa mensagem de hoje, segunda, é o plano terrenal em oposição ao plano espiritual. Nesta semana, dentro do tema geral, Cristo, o conector da obra de Deus, entraremos na mensagem a cruz ou o ascetismo. O ascetismo. Baseado no capítulo 2 de Colossenses, versículos 20 a 23. Ainda na época de Paulo, alguns trouxeram para a igreja ensinamentos diferentes, com o objetivo de anular a cruz de Cristo, impelindo os irmãos assim a buscar se aperfeiçoar na carne. Seguindo a influência da religião judaica, da filosofia grega, também do misticismo oriental, essa mistura religiosa, amado ouvinte, chegou às correntes como o gnosticismo, ascetismo e também o monasticismo. Em geral, os seus adeptos, eles entendiam que os sofrimentos do homem provinham do corpo, da carne, do pecado. E na esperança de vencer a carne, ele se submetiu a severos sofrimentos, extensivas vigílias, rigorosos jejuns e também rígidos castigos a seus corpos. Isso se mostrou como mais um ardil, uma sagacidade do nosso adversário, Satanás, com o intuito de privar as pessoas da realidade que é viver Cristo. Contudo, amado, a palavra de Deus, ela nos deixa claro que ao viver pela fé, guiado pelo Espírito de Deus, que vence a carne do pecado, mortificando assim os seus feitos, nós hoje estamos muito alegres, pois nós vemos nesse dia o Senhor fazendo grandes coisas entre nós. Não é porque sejamos melhores, pelo contrário, somos as coisas loucas e desprezíveis desse mundo. Somos um pequeno rebanho, mas aprove a Deus nos dar o seu reino. O Senhor, Ele quer envolver a todos nós nesta obra, inclusive crianças, adolescentes. No final dos tempos, Deus, Ele nos prepara, na verdade, com força total nessa luta para estabelecer o seu reino aqui na terra. No passado, nós não dávamos devida atenção ao engajamento de adolescentes e pré-adolescentes, mas graças à luz do Senhor, nós vimos que eles são a força importante, muito importante no exército de Deus para trazê-lo de volta. Assim como foi na saída do povo de Israel do Egito, Faraó, ele tentou negociar com Moisés a saída do povo para sair apenas parte do povo. Mas, graças a Deus, Moisés e Arão, eles foram firmes, se mantiveram ali posicionados e disseram ao Faraó: não, nós vamos sair, não somente nós, mas os nossos velhos, nossos jovens, nossas crianças, como também nosso gado, nosso rebanho, nossos bens, caminham de 3 dias para o deserto, a fim de servirmos ao Senhor. Porque o Senhor, Ele quer toda a força do seu povo para servi-lo. Isso está, amado, em Êxodo 3. Nos dias atuais também, amado, não é diferente. Nós temos de sair para servir o nosso Senhor com nossos bens,
para ofertá-lo, e junto também com as nossas crianças, nossos adolescentes, pré-adolescentes, jovens, adultos e também os da terceira idade. Todos nós devemos servir ao Senhor. Hoje, nós não podemos mais viver sob a influência da natureza caída, buscando apenas as coisas palpáveis e visíveis do plano terreno. Pois nos dias que nós recebemos a palavra do Evangelho e cremos em Jesus, nós recebemos uma nova vida. E aí essa fé foi gerada em nosso interior. Aleluia! Assim, nós fomos regenerados em Cristo. E como regenerados, não mais vivemos pelas coisas terrenas, mas vivemos pela fé. Aleluia! Então, pela fé nós vivemos nessa esfera espiritual, na dimensão da eternidade, que é onde Deus habita. Por isso, amado, nós não podemos voltar a viver pelas coisas terrenas, como antes éramos habituados a fazer. Quem não vive na dimensão da fé não consegue adorar a Deus, agradar esse Deus invisível. Por isso é que eles buscam coisas palpáveis, como imagens de escultura, para substituir o que é da fé. Foi assim que surgiu a idolatria. A fé, ela veio por intermédio de Cristo. Com a chegada de nosso amado Jesus Cristo, a lei que servia de tutor para o povo de Israel no Antigo Testamento deixou de ter a sua serventia, como está escrito, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Isso está em Romanos 10:4. O homem, amado ouvinte, que vive na esfera terrenal, prefere fazer obras, tentando alcançar um nível elevado de espiritualidade, como se isso fosse agradar ao nosso Deus. Os colossenses, eles entraram por esse caminho. Mas, amado ouvinte, Paulo deixou bem claro para nós que é pelo ouvir da fé que nós recebemos o Espírito, não pelas obras da lei. Ele diz, quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Isso está em Colossenses 3:2. Talvez alguns cristãos hoje também, amado ouvinte, pensem que por sua eloquência e habilidade de pregar, fazer a obra de Deus, eles pensam que fazem a obra de Deus. Todavia, a obra de Deus, nós sabemos que a obra de Deus não é feita no plano terreno, mas é na esfera do Espírito, por meio da fé. Ok, amado? Mediante a fé é que nós temos acesso aos fatos espirituais da dimensão de Deus, onde Cristo está. Louvado seja o Senhor. Então, no plano espiritual, quem faz a obra não é o homem, é Deus. Ok, amado ouvinte? A dificuldade do homem viver pela fé é que ele não consegue. Eis a razão de nosso Deus fazer. Então, amado ouvinte, é essa fé que vem pela palavra, que fazemos as coisas de Deus, que as coisas de Deus é feita. O problema surgiu porque os colossenses não viviam pela fé, eles queriam fazer segundo a esfera terrena. Então, que o nosso Senhor nos guarde de cairmos em tais situações, procurando a esfera terrena para querer fazer a vontade de Deus, mas passamos pela fé, crendo nessas palavras, emergindo, é que nós podemos cooperar com o nosso Deus. Então, que o Senhor conceda a você uma ótima segunda-feira e a sua família, agraciando vocês sempre com essa palavra e com esse espírito de sabedoria e entendimento e revelação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, uma ótima segunda-feira.